Pronto, agora está gravando. Bom dia, Maria Alice. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disposição da Parenta, né? Eita. E dizer que é uma honra poder te escutar aqui. Eu tenho certeza que uma honra vai ser para as pessoas poderem te escutar, você compartilhar a sua história, do seu povo, a luta de vocês, toda a riqueza cultural, né? Vou me apresentar. Meu nome é Kelly, eu conheci a Maria Alice na residência artística, quando nós fomos para Manaus. Eu sou da etnia Guarani Kaiowá, Maria Alice é da etnia Carapana, e essa troca cultural foi muito incrível para mim, poder estar na comunidade de vocês e vivenciar, foi momentos incríveis para mim. Eu vou fazer uma breve apresentação da sua biografia, mas eu sei que não cabe em palavras, Maria Alice, tudo que você e sua família representa aí. Depois fica à vontade para você acrescentar, tá bom? O que você quiser. Então, Maria Alice Paulina, ela nasceu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é isso? E atualmente mora em Manaus. Ela é palestrante, é artista educadora, e liderança na comunidade dela. Ela é acadêmica de licenciatura em teatro na UEA, certo? E ela tem desenvolvido trabalho na comunidade dela, principalmente com as mulheres. Maria Alice, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e relembrar, né, tudo que a gente conversou junto com os professores na comunidade, tudo que vocês apresentaram. Muita felicidade poder te escutar. Então, fique à vontade para falar da sua história, da sua família, da comunidade e toda essa riqueza que a gente pôde vivenciar, que agora você vai transmitir com as palavras. É com a palavra, Parenta. Caturetê, né? Obrigada. Curangaara, Uiandecuema, bom dia. Eu sou Maria Alice, como já foi dito pela Kelly, né? Os meus pais que nasceram em São Gabriel, eu já nasci aqui em Manaus, a origem do povo carapana, né, no território de São Gabriel, fronteira com Colômbia. Eles vieram na década de 50, 60, o meu pai, né, baixando o rio, que nós chamamos, né, de São Gabriel, trabalhando em Piaçaba, Balata, e nessa época estava surgindo o salesiano, né, foi quando meu pai e minha mãe aprenderam a ler e escrever. E eles se conheceram bem jovens, se casaram nessa época, né, não sabia a idade, porque naquela época eles não tinham como tirar, né, os registros. Aí acabaram casando e formando família, né, Carapana e Mirititapuia, que minha tia falou atualmente. E ele foi vendo assim uma imposição, né, do sistema colonizador, que na época foi chamado os patrões da época, né, foram escravizando a população indígena, e ele não acostumado com isso, né, ele acabou fugindo desse trabalho, e até mesmo da escola salesiana, também por um sistema bem rigoroso, né, de ensino, aprendizado, que proibia falar as línguas. Ele acabou voltando para a aldeia e conheceu minha mãe e se casaram, né. Aí ele foi trabalhar na Balata, foi quando foi escravizado também, e fugiu, e baixando o rio ele viu a SPI na época subindo, que já era assim, 60, aí passou a ser funcionário avulso pela FUNAI, aí voltou um tempo, foi buscar minha mãe, onde ela estava na aldeia com os meus tios. Já tinham meus 3 irmãos mais velhos, né, que nasceram lá em São Gabriel, e foram começar que a gente chama assim de, ele fala muito de trabalho de frente, né, para conhecer novos povos, novos parentes, novas línguas, novas culturas, né, então ele fazia esse trabalho pela FUNAI já. E ele ensinou muitos parentes também a trabalhar na agricultura, aprendeu as medicinas tradicionais, aprendeu terçumes, e passou, ele não tem uma data precisa, ele acha que é 20 anos que ele passou trabalhando, né, que ele não tinha essa ideia de data, ano, e ele só sabia que ele estava no Rio, e ele conheceu os parentes Yanomami, Waimia Truari,
conheceu os macuxi, então ele sabia falar várias línguas, e assim ele vivia com a minha mãe e meu pai, cuidando dos parentes, mamães que tratava de parente doente também, fazia parto, né, e ajudava. Então, assim foi a nossa história, e ele vinha para Manaus. Foi o tempo que ele foi trabalhar, né, junto com o Joaimir Atruari, e a minha mãe com meus irmãos ficaram no Rio Demeni, que é um rio do Rio Negro, um afluente. Aí ele acabou adoecendo com malária, pegou uma malária profunda, ficou com anemia, também pegou tuberculose e foi internado. Ele estava para falecer, e nessa época estava acontecendo a ditadura militar junto a Troari também, né, que estava abrindo a BR-174, onde houve um massacre, e eles tinham proibido dele voltar para a família nessa época, né? E a minha mãe pediu para se despedir do meu irmão, foi o tempo que foram buscar ele lá e trouxeram para Manaus, e ele acabou não voltando para Funai, ele fugiu, entre aspas, assim, aí passou a vir para a região do Tarumançu, onde ele ia para Tarumamirim, Rio Cuieiras, Rio Demeni, e Rio Camanaú e Alalaú. E eu já passei, assim, em 80 eu nasci aqui na região do Tarumançu. Aí tem registro, assim, ele vivia, como diz a mamãe, na cabeceira, no meio e na boca, né? A gente fala. E ela fazia roça, pescava, coletava os frutos naturais, aqui da abacaba, açaí, patauá, o tucumã, e a gente pescava, caçava, né, assim, uma agricultura de subsistência, né, e da coleta também. E foi quando a gente, em 90, passou a vir a ter aqui a parte da, como é que a gente fala, da expansão urbana. Foi quando as terras daqui já foram se tornando privatizadas. Aí há sobreposições de terras também, município, estado e união. Aí já veio chegando a cidade, como a gente fala, né? Já veio aquela imposição, já vinham os perigos, já vinha as destruições dos barracos, dos moradores antigos e da população tradicional também. Aí foi quando a mamãe, ela não queria que se auto-identificasse, eu sou indígena para todo mundo, né? E nem falasse na língua, né? Se falasse sereira pichuna, indígena, ela não queria, né? Mas a nossa afeição sempre fala pela gente, né? Aí, quando perguntasse se falasse na língua ou se era indígena, ela não deixava falar, fica calado o som, tá? Então, a gente tinha essa timidez de falar durante a nossa vivência toda, né? Até em 2000 foi quando a gente passou a trabalhar com a educação escolar indígena e o fortalecimento também da cultura, que a gente já vivenciava, mas passou a registrar também nesse momento. Foi quando eu e meu irmão, meus dois irmãos e minha irmã, né, passamos a fazer as formações pelo município. Processo de luta também, que é distante, dinheiro, estadia, comida, tudo diferente, né? A gente teve essa dificuldade também. E a nossa escrita, como população, a gente sempre é diferenciada, né? Igual o português, né? Com as regras gramaticais, tudo. E a gente estudou até o ensino fundamental, né? Não tinha uma formação de qualidade do ensino regular, como não tem, né? No nosso sistema brasileiro, a gente tem essa deficiência. A gente aprende o básico do básico. E, assim, a gente sempre ouviu o papai e a mamãe falar, né, dos rios, das leituras, das medicinas tradicionais, dos elementos naturais, né, da importância que ele tem para a gente. Ela falava e fazia com que a gente vivenciasse esse momento também, né, de fazer a leitura do tempo, quando os animais estão falando, os passarinhos estão falando, quando o rio estava muito tranquilo, o que viria a acontecer, quando o vento estava parado, qual era a notícia. Então, eles tinham muito essa leitura, né? E a gente, como é que eles conseguem, né? E quando olhava para o céu, disse, para se preparar que vai vir doença. Mas como que o céu está falando que vai vir doença, né? Então, tudo isso ela sempre buscou a compartilhar com a gente, né? E na agricultura ensinou nós a plantar, a gente faz roça, que vocês vão ter o que comer. E, assim, o sistema do governo a gente não tinha muito, né? Como a gente tem atualmente. Era sempre a gente produzir o nosso alimento realmente, né? De qualidade, natural. E pescar, a gente ia sempre pescar no rio. Era de manhã, de tarde, que meu pai pegava peixe para a gente estar comendo. Mas com o tempo foi ficando tudo escasso, devido à expansão urbana, veio a poluição dos rios. E
também a redução dos espaços do território, né? Onde caçar não podia mais se caçar. E foi tudo ficando privatizado, na realidade. Isso tudo foi acabando com a nossa vivência ao longo do rio, de ter um território longo. Logo, temos participantes aqui. Minha neta. Olha aqui. Uhum. Só um minutinho, né? Tá bom. Acontece. Oi. É o neto que está. É teu neto? Como é o nome dele? O Jardel e a Maria. Oi, Jardel. Tudo bem? Com vergonha. Ah, certo. Jardel. E assim a gente vem, né, fortalecendo a luta nesse espaço aqui de sobrevivência, não sei como a gente pode chamar, né, tecnicamente, mas como eu sou a caçula de 8 irmãos, a gente procurou muito a viver sempre junto, né, em comunidade, em família. A gente visitava nossos tios e compartilhando tudo, né? Não tinha aquela é só meu, só para mim, né? Até os roçados que a gente fazia era de ajuri, que a gente chama, né? Que é o mutirão. Chamava os parentes de longe para fazer as partilhas dos alimentos, tudo que nós tínhamos, né? Aí com o tempo a gente foi vendo assim a mudança, né? Que a influência atrás do não indígena, que cada um vai ficando um pouco distante, né? Não é meu, esse aqui é meu. E a gente ter esse trabalho voluntário ou solidário, né? Vai ficando cada vez mais escasso. Mas mesmo assim a gente continua na luta, que é coletiva por políticas públicas. A gente traz essa história com os outros parentes, né? Que a gente sabe que é uma mistura pluriétnica, né? Eu tenho origem não só carapana, mas de Tapuia, Dessano, tem do dos Baré também, que são outros tios, porque o meu avô casou depois que minha avó faleceu, acabou casando com outros, então tem outros tios de várias outras etnias, que agora com o tempo a gente tá se aproximando mais, né? Aí com a mídia eles veem o nosso rosto na mídia, eles vêm procurar. Aí também traz essa origem de uma etnia pluriétnica, né? Em várias línguas também. O meu pai falava tucano, a minha mãe em Piratapuia, e nós adotamos em Engatu, para poder se entender, né? E o português também, que é o básico. Mas, assim, com toda essa história da população, né, ele vem trazendo um etnotrauma, né, também, o trauma pós-guerra, que ele era muito fechado, ele não, quando eu fui, assim, primeira vez para falar em público, com a universidade ou com o povo, ele me brigou, disse, não é para estar falando, eles são puxoeira, taquapariu, essa gente branca, eles são mal, não é para falar. Mas com o tempo eu vi essa necessidade de expor um pouco dessa história, né, do povo carapana, e o que ele traz como um estigma mesmo na pele, né, que a gente vivenciou tudo isso. E quando o Joilson também, que é o meu outro irmão, ele começou a participar dos movimentos sociais e acabou levando a gente também, né, a estar nessa luta. A gente não é muito de aparecer na frente, né, ou de estar ali, ou cargo ou status, né, a gente gosta mais de contribuir nos bastidores, de estar ali assim ajudando mesmo, fazendo a nossa parte. E quando a minha mãe começou a falar, né, do que a gente tinha como história, né, vivenciando com esse povo todo, que ela teve esse contato, foi quando veio assim, falar com o papai para ele fazer o livro, né, para contar um pouco dessa história, tanto que ele foi lançado ano passado, o livro que Ixê Saciara, né, Eu Me Calei, e Tocaram Fogo e Tudo, que é um dos temas do livro, conta um pouco do que ele viveu, ele e a mamãe também, todos juntos, nessa vida deles dos rios. Aí, quando vem o museu, né, o museu ele traz um pouco em 2016 assumi como professora, aí a gente não tem paradidático pronto para dar aula para as crianças, né,
E ele veio nesse sentido, né, de formar com os instrumentos musicais, o paneiro, o instrumento de caça e pesca. Foi quando a gente trouxe toda essa, como é que a gente fala, fez essa levantamento, né, e colocou lá, que era todo um trabalho manual, que ele trazia tanta geografia, matemática, ele trazia toda a cultura, né, do canto, da música, de a gente estar revitalizando e fortalecendo ali, que estava praticamente assim adormecido. E quando foi, eu disse, pai, a gente vai fazer o museu. Ele disse, não, vamos mostrar, não está para ninguém. Aí, meu Deus, e agora? Aí falei com meus irmãos mais velhos, aí disse, não, papai falou que não é para fazer, a gente não faz. Porque assim, palavra de pai, né, de mãe é lei. E agora, o que eu faço, né? E eu tentei, assim, foi desde 2016, 2017, 2018 foi quando eu consegui pedir, assim, para ele, que ele deixou. Aí tá bom, a gente vai mostrar as instrumentos musicais, do canto e até as medicinas tradicionais das benzeduras que ele fazia. Você, clã de xamãs e pajés, ele também trazia isso. O símbolo que ele trazia consigo, a gente só teve acesso após quando ele veio a falecer. Assim, a maioria dos nossos parentes falava assim, ele cura, ele sabe remédio para todo tipo de doença. Só que, como sempre é o médico, né, ele não conseguiu se curar após a pandemia, junto à pandemia. E, assim, para a gente, ele falou, tem remédio na mata, tem remédio que a gente cultiva, e vocês vão ter que fazer esse processo de fortalecimento, né? Foi quando a gente, com meus irmãos mais velhos, fomos em busca do que ele havia passado para a gente, né? E temos o viveiro aqui próximo e fomos para a mata ver o que ele tinha ensinado ali, né? Também para ir buscar. E era uma pessoa assim que ia dizer, não, eles são preguiçosos, né? Mas no momento que eu via que ele estava em casa parado, ele não estava parado, ele estava ali, mas ele sempre estava fazendo algo, ou o paneiro, ou a peneira, e a gente sempre aprendendo com ele ali os texumes e os traçados também, né? Caça e pesca também, podia dizer assim, no rio ali não tem peixe, ele ia lá e trazia uma enfiada de peixe, fazia uma baciada de peixe, aí a gente até assim, olha, só o papai mesmo. E foi quando, assim, um dos símbolos que a gente viu, né, e até agora do museu também, é o abano, que ele tem o símbolo do coração, e o traçado que ele tem único, formato também, que é do olho do Tucumã, que a gente fala, né, tem outras formas também de falar, ele tira o talo e vai deixar secar, faz um processo de seca, né, e depois ele vai tecer para fazer os abanos, e ele fazia todo dia 1, 2 ou 3, e quando o tempo de escassez ele fazia para trocar por alimento ou vender para que a gente viesse ter o que comer. E assim, ao longo do rio aqui, Tarumançu tem bastante, Tucumã, tem outras frutas, né? Mas o tucumã, assim, no tempo dele, que é agora esse tempo de janeiro, que vai até agora em maio, é o tempo, assim, bem farto para a gente. E traz traz o símbolo, né, do museu foi escolhido por todos que a gente consulta, né, os irmãos, qual que a gente vai colocar, e assim vai sendo. A gente, por isso que chama Museu Vivo também, porque está sempre em movimento. Que legal, Maria Alice. A gente teve a oportunidade de ver o museu, né? E ir lá na comunidade, poder andar ali. Foi muito bonito poder vivenciar isso e todo mundo que a gente recebeu a gente. O rio, né? O riozinho lá que a gente tomou banho. Apesar de que é um espaço limitado, né? Do lado propriedade privada, do outro propriedade privada, e a resistência aí é muito grande. Acho que foi muito legal essa conexão, né, de uma planta. Eu vi que o Tucumã ela é muito especial para vocês, né? Acho que
Na verdade, as árvores têm um potencial tão bonito, não só alimentar, não só de artesanato, mas de um tudo, né? Acho que para sua família, para sua comunidade, o Tucumã ela representa muita coisa, né? E a memória do seu pai. E se você pudesse falar, né, para as pessoas, acho que eu mesmo não conhecia Tucumã, eu fui comer a fruta em São Gabriel da Cachoeira e eu fiquei apaixonada com o gosto, esse alimento assim, com beiju, foi maravilhoso. E aí, se você puder contar para as pessoas, né, o que é o Tucumã, o que dá para fazer, que ela não é só um alimento, né? Dá para fazer trançado, contar um pouquinho disso para o pessoal, acho que seria importante. O tucumã, ele é uma palmeira que ela tem muitos espinhos, né? E antigamente, né, para muitos, ela era apenas aquela palmeira que era uma praga, que ela machucava. Mas para nós, ela é uma fonte de alimento, né? Para nós indígenas, é uma fonte de alimento. Ela começa a dar os frutos dela a partir de 5 a 7 anos, ela vai começar a vir produzir, mas quando ela já está bem jovem, ela já serve para que a gente venha tirar o olho dela para fazer os artesanatos, né? Que é faz o abano, faz os paneiros, já dá para fazer umas saias com elas também de dança. E ela, sem falar do alimento dela, né? Que ela é muito. Ela serve para o cabelo, fazer óleo, agora tem shampoo, tem sorvete que eu já vi. A fruta dela já se tornou patrimônio aqui do estado, né, cultural, que é o X-Caboquinho, foi aprovado. Assim, a gente dizia assim, não, estou comendo um alimento que é popular, mas agora ele é um alimento chique, meu Deus, tomando café chique aqui que eu estou comendo. Então ele traz todo esse contexto, né, do Tucumã, e para a gente assim olhar, já ver que, não, tem Tucumã, eu tenho alimento, e ele é muito ali, assim, forte, que ele, comendo ele, a gente fica satisfeito o dia inteiro, né, praticamente. Tanto no café da manhã, almoço, lanche da tarde. A minha mãe comia com peixe, fazia, né, a mujeca que eles chamam, que é a sopa. Então ela comia junto também. Comia agora atualmente come com beiju, com pão, mas antes a gente comia com beiju e farinha. E também agora tem a tapioquinha, que fazem também, né, com tucumã. Eu tô sem um fruto aqui, gente, me desculpa. Mas aí vou mandar as fotos também. Então, tudo isso a gente vê aqui, né, ao lado, onde coloca, ele é bem fácil de nascer, é só fazer a seleção das frutas, né, que tem umas que elas são amargas, umas bem docinhas, então elas também variam de cor, umas bem vermelhinhas, aí tem outra meio amarelada, que a gente chama de tucumã arara. Então, cada um tem a sua variedade também, né? E elas trazem também vários. A cutia vem comer, aí tem outros animais também que comem, que já, além de comer, antes a gente já fazia desde uma alimentação, né? Agora não pode mais também pegar a cutia e comer, deixa eles viverem. Mas, assim, o meu pai, às vezes, ele saía para coletar, né, e ele ia embora. Quando ele voltava com o paneiro cheio. Tá aqui, ó. É para vocês. E ele conhecia, né, onde tinha o que era bom e o que era amargo. Ele também sabia essa diferença, né, de tudo. Se aquele lá não pode, deixa só para os bichos, daqui a gente pode comer. Né? E a gente sabe que tem várias tucumã, tem os que são da várzea, tem os que são da capoeira e terra firme também, cada um tem um sabor diferente. E assim vai aprendendo, né? Os menores se dão na área de capoeira, e o bem menor ainda dá na área de várzea, que são os tucumã aí, que a gente chama. Aí tem os de mata virgem, que já são os maiores. Entendi. Aí, assim, Que legal. Que riqueza.
tem todo um ecossistema, né? Não é, a gente nem imagina que tem vários tipos de tucumã, dependendo da área, porque quando eu fui, né, eu só vi aquela ali na comunidade. E alimenta os animais, as aves também, nessa época deve aproveitar bastante, né? Agora é maio, o que você falou. E vamos falar um pouquinho sobre o seu curso, Maria Alice. Você faz teatro, é isso? E como tem sido ser professora e estudar, né? Porque o estudo, acho que tem sido, para mim, pelo menos, um caminho, né, de fortalecer o nosso povo, de fortalecer as crianças, de entender os nossos direitos, né? E é sempre desafiador, né? A academia, o sistema, sair da nossa comunidade, ter que se deslocar num ambiente que não é fácil, né? Assim, entrar na academia é um processo desafiador, né, para a identidade indígena. Estar aqui fora é uma luta e entrar lá é uma luta muito maior ainda, né? Começou desde 2002, né, quando eu terminei o ensino médio, 20 anos depois que eu consigo me formar. Aí eu vinha casar, né, então foi adiado esse sonho de cursar uma academia. Eu tinha o sonho de fazer direito. Aí quando eu fui para a área da educação, eu só fazer pedagogia. O teatro ele entra num momento assim que a gente é muito tímido, a gente não tinha expressão, né? Falar com a gente já assumia ali, não queria aparecer. E eu tive essa dificuldade com as crianças, a gente foi se apresentar, ensaiamos a música, né? E quando eu disse, olha, aqui as crianças vão cantar, quando eu olhei para trás só estava eu sozinha. Aí eu disse, meu Deus, tá em mim, né? Assim, aí quando eu vi um curso de pré-universitário em teatro, né, isso eu vou fazer, é desafiador para mim, né, então eu vou fazer. E achava que era algo simples, assim, né, chegar lá e atuar e pronto. Só que ele é um processo bem longo. A gente aprende a diretriz de base, a gente aprende a improvisação, a expressão corporal, a expressão vocal, a gente aprende a metodologia, a escrita, e vem a crítica também, né, teatral, e tem a atuação, né, do ator. Eu disse, não é para mim, isso é para gente que é doido, eu não vou fazer isso. E a primeira, assim, impacta é você chegar numa sala de aula e não ter cadeira, que é o tradicional, né, você vê uma cadeira ali para você sentar, e eu com o meu caderno. Nossa, todo mundo no chão, rolando no chão. Nossa, eu vim para rolar no chão, não acredito, né? 4 horas ali de expressão corporal. Você vai colocar seu sentimento, né, de emoção, de apaixonamento, de raiva, e tem que colocar isso. E eu lá com a mesma cara, tá? Porque o papai disse assim, não chora na frente de ninguém. Não ri muito também. Mantém. E essa foi a minha dificuldade maior também, além da escrita. E Maria Alice, raiva, eu ali com aquela cara, a mesma cara. Tristeza, a mesma cara. Expressão, né? Corporal e facial. Não tinha, né? Eu, não. E agora, o que eu faço? E assim, o primeiro impacto é você chegar lá e ser a primeira indígena que vai se formar em teatro no estado, né? E por que tu não ficou na tua aldeia, né? De 30 alunos? O que tu veio fazer na universidade? Nossa, e aquele dia assim, eu, meu Deus, não acredito que tem. Até aqui, né, existe esse tipo de crítica. Isso logo comigo, né, aquela, né? Assim, não, eu estou numa universidade, eu fiz a matrícula e passei, porque ela não dizia que havia restrições, né? Ela é uma universidade, ela não dizia raça, cor, gênero, nada. Então, foi por isso que eu estou aqui. E já olharam assim diferente, a gente não está lidando com a pessoa comum, né? Que a princípio, assim, para os parentes que são mais jovens, eles já se retraem, ficam com vergonha, já se sente desprezado, discriminado, já sai.
E ali foi assim um pontapé dizendo, aqui que eu vim, aqui que eu vou ficar. Não era o curso dos sonhos, mas eu estou fazendo desse curso um sonho a ser realizado, né? Como meu pai falou, eu não vi nenhum de vocês formado ainda nem na universidade dos meus filhos. E quando eu entrei, ele disse, não, não vai não, filha, fica aqui. Não, pai, eu vou ter que ir. Isso veio em 2019, eu passei para a universidade, 2020 veio a pandemia. Foi quando eu saí daqui para passar o dia todo na universidade. Saí 5 da manhã, chegou 8 da noite. Aí eu fiquei distante, né, deles. Ele disse, não, não vai não, minha filha. Eu disse, não, pai, agora eu vou. O desafio maior, né? Então fui, assim, aprendendo com os professores, uns abraçaram, outros não, né? Quando você se identifica como indígena, uns te acolhem. E acesso maior meu também é o transporte, a internet, os materiais, que os livros de teatro são bem raros também, e a maioria que tinha era em alemão, inglês e espanhol. E as traduções daqueles que trazem, né, até mesmo na biblioteca da universidade, elas são bem raras. Né? Então, por mais que seja específico na unidade onde eu estou, ela às vezes só tem um, aí são para 30 alunos. Eu não tinha, e eu tinha que tirar a xerox para poder fazer os trabalhos. E fui fortalecendo, porque eu também, a partir daí, eu pude entender por que nós éramos tímidos e por que outras etnias têm as formas próprias de ensino e aprendizado, através do canto, através das expressões, através dos desenhos, através dos símbolos. A gente não aprende igual. E ouvindo, vendo ouvindo também, né? Então, a partir daquele momento, eu pude, junto à CEMED, falar. São 7 línguas, são 10 povos, então vocês têm que respeitar a nossa forma de aprendizado e de ensinar o nosso povo. Não tem que ser padronizado, não pode ser. Então, eu passei a colocar isso para outros professores que estavam só assimilando o sistema regular. Passou que é para escrever dessa forma, então tem que ser para todas as etnias. Não, não é. Nós não somos obrigados a aceitar o que o sistema está falando. Então, eu fui, né? Aí, quando olharam para mim, tu vai ser demitido. Assim, não, eu não trabalho mais, não faço os professores, já há muito tempo. Aí tem também. E quando vem agora, né, a atuação, e agora? Shakespeare. Nossa, eu nunca fui da realeza, né? Que a maioria pensa que é princesa, rei, né? Aí eu fui ler o livro. Tem o Boticário, a minha primeira atuação. E o Boticário eu se identifiquei assim de primeira, né? Porque eu era uma pessoa que tinha seus conhecimentos, né? Da Eva, de todas as outras encantos, de informações, né? E era desprezado pela sociedade. Então, naquele momento, eu me vi na figura do Boticário. E fui fazer a interpretação do Boticário, né? Que foi o que eu descobri que não foi o amor que matou o Romeu, foi sim a ganância pelo poder, né? Da época, que acabou matando ele. Que os pais queriam poder. E foi quando eu fiz a interpretação, falando do Boticário. Que ele tinha casa que era bem simples, tinha só apenas os animais, as ervas, e que quando o Romeu foi lá buscar, né, o veneno. E foi de pronto, né, assim, que fiz a atuação, passei também. Aí, senão na área onde eu vou estar, e você o que eu quiser, né, você é advogada, você é juiz. Quando eu vi muitos alunos de direito fazendo interpretação com a gente também, jornalista fazendo, e várias outras área, né, de conhecimento estando ali com a gente. Então, aquilo, olha, eu posso ser o que eu quiser, né, a partir de agora. E fui, né, criando as cenas, aprendendo a ser mais sensível, aprendendo a atuar, aprendendo a falar, aprendendo a dizer assim, não é feio chorar diante das pessoas, né, também. Aprendi a me controlar mais, que eu era mais confrontava mais, aprendi já mais a ouvir, então vai controlando toda a emoção. E, assim,
não era dos sonhos, mas está se tornando sonho, né, realizado. O teatro na minha vida, né, arte, como educadora. E isso serviu para fazer oficinas com crianças da educação infantil, ensino fundamental, de eu chegar com as crianças de 5 anos, que elas são bem sinceras, né? E eu fazer todas as dinâmicas, os jogos de expressão corporal e brincar e dizer, vocês gostaram? Não, tia, não gostamos. Eu não, eu não sou professora. Porque a gente coloca para movimentar, eles são agitados, né? Então, bora brincar. E coloquei, aí no final eu estava tudo cansado, né? Já não gostamos, não. Aí passei uns 3 meses no final e disseram assim, não, tia, foi maravilhoso. Porque tem toda essa leitura que a gente faz, né, com eles, com as crianças também, né? Para ver qual é a forma deles de aprendizado, que não só essa escrita, mas outras formas também, né? E agora o desafio desse semestre é com o ensino médio, né? Vou ver como é que eu vou me sair. Já passei pelo ensino fundamental, vou sobreviver. Já finalizando agora o curso, né? Agora em dezembro, com o TCC. Vou trazer um pouco da educação carapana, que é aqui na região do Tarumançu, dos jogos no rio, jogos de brincadeira na roça, que sobe nas árvores, o trabalho de coordenação motória que a gente faz em sala de aula, a gente fazia ao natural, as crianças, carapana faz o natural, né? Vai no galho subindo, puxando, pulando e vai tendo todo o equilíbrio, né? E com as crianças do ensino regular, a gente tem que fazer em sala de aula. Tem uma invasão aqui de um gatinho. E a gente vai nessa luta aí, né, de ser como artista educadora, fazendo apresentações. E eu tive 2 apresentações no Pará, um no Maranhão, levando a performance Muiri Sicário Suachara. Ela é bem pequena, bem curta, mas foi assim, no momento de pandemia que eu vi, porque todo mundo falava assim, o teu pai se foi, a biblioteca se foi, né? Viva, de conhecimentos. E eu cheguei no museu, olhei em volta, estava toda a peça que ele fez, né? Então ali também tá um conhecimento que ele deixou. E eu buscando resposta, aí surgiu a performance também. Foi quando trouxe os elementos para a cena e a partir daí compartilhar com todos um pouco do que nós temos e das nossas vivências, né, aqui no entorno, mas é o processo assim que eu aprendi, fui olhar, são 730 horas, né? Nossa, como é que eu sobrevivi? 3.000, aliás. Já estou nos 3.000, nossa, não acredito. E como aplicar todo esse conhecimento, né, que eu vivo. Mas assim, e meus irmãos, 2, né, o Joilson e a Marilda, vendo toda essa luta, né, que a gente vai lá e não desistir, eles começaram o ano passado a fazer a faculdade de intercultural também. Já tem mais 2 carapana, né, assim, adultos na universidade, e já está aumentando o fortalecimento intelectual, né, que a gente chama da academia, que só a gente colocando em prática e ver que o meu pai sempre falava assim, vem muita gente procurar para se formar, né? E indo para a academia eu vi, desde engenheiro, antropólogo, biólogo, agrônomo, foram lá com a mamãe, disseram, a gente tem um livro que a gente fez com a tua mãe e teu pai, então isso para a gente é gratificante. Dizer, a gente foi lá com a vida deles simples, mas eles contribuíram com a nossa formação de mestrado e doutorado. Eles ensinaram muito para a gente, porque a gente não aprendeu na academia, a gente foi lá com o teu pai e tua mãe e aprendemos. E, meu Deus, Muito emocionante mesmo. Eles... O conhecimento que eles tinham, com certeza, nenhuma universidade, nenhum diploma, nenhum doutorado, nem pós-graduação
tem a capacidade de ensinar o que nossos avós, nossos pais, nossos carregam, né? E é muito emocionante mesmo. Tenho certeza que toda essa ancestralidade, desde lá subindo o rio, né? Assim que fala, para trazer vocês até aqui, né, Maria Alice? Acho que os seus pais, com certeza, estão muito felizes. E vocês são muito guerreiros mesmo. Seus netos aí, tudo que vocês construíram, Maria Alice, só tenho a agradecer pelo esse compartilhamento, não só comigo, mas todas as pessoas que vão assistir. Agradecer a vida pela oportunidade de ter ido à tua comunidade, de escutar a tua história, de ter estado com vocês e essa troca. E estou ansiosa para a gente se ver na exposição, que vai ser incrível, né? Junto com você, junto com os outros professores e junto com a Cláudia. Você quer deixar mais alguma mensagem? A gente já está encerrando já, para não tomar seu tempo. Tenho certeza que o tempo na comunidade é outro, né? Diferente do tempo da cidade, do tempo de tudo, assim. E é isso, se quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar. E eu só queria agradecer mesmo, Maria Alice, desejar muita, muita força. Você é uma mulher incrível, muito agradecida de conhecer uma referência como você, eu como mais jovem. E quando escrever teu TCC, manda para a gente, que com certeza a gente vai ficar muito feliz em poder ler, em poder compartilhar com as pessoas a sua história e trajetória. Obrigada, Kelly, professora. Tem mais um professor também, né? Professor que eu vi. Pela oportunidade, desculpa as emoções. As palhas corta, por favor. Mas é isso, assim, de compartilhar com vocês, né? Quando eu olhei a porta do museu aberta, né? Que não se fechou, eu vou compartilhar. O que a gente tem, né? Com as pessoas. E vendo meus irmãos também, assim, ajudando nesse momento, né? Compartilhando, estando feliz em levar o conhecimento que a gente tem, né? Com vocês. E estou aqui, a vida corrida, né? Tem contratempo também, mas é isso, gente. Eu vou mandar as fotos, vou tirar daqui atualizada desse documento. Eu vou mandar o PDF do livro também do papai. E é isso. Muito obrigada. Capiretê, Universitário. Certo. Muito obrigada, Maria Alice. Uma boa semana, muita força.